Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês porque que o Bolsonaro perdeu pra mídia, né? A gente tá aqui pra conversar um pouco desse assunto. Cara, pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, se inscreve no canal, deixa seu like, rumo a 100 inscritos nesse canal o quanto antes. Tamo aí agradecendo sempre os novos inscritos que vem chegando, que vem complementando esse canal. E vamos lá. Cara, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê que o Bolsonaro perdeu pra mídia, o que aconteceu, né? E eu vou trazer uma análise totalmente minha com algumas interpretações que eu fiz de algumas coisas, tá? Então pega seu café ou alguma coisa que você gosta de beber, sempre gravo com um copo de café aqui do lado. Vamos lá. Cara, primeiramente a gente tem que entender que política, ela acontece com vários lados ou com pelo menos dois lados. Política nunca vai acontecer sozinha, né? Política nunca vai acontecer com só um lado, né? Porque se ela acontece só com um lado, a gente vai ter uma ditadura, né? Uma ditadura que não dá liberdade para outros lados políticos, né, brigarem. Isso é normal, isso é política. E quando tem só um lado, é ditadura. Quando você tem uma crescente de famílias, pode se chamar de anarquismo, talvez. Enfim, então política ela tem que acontecer de dois lados, ou mais. Aqui no Brasil a gente pode ver grande parte vastas de pessoas com vários tipos de partido ou ideologias diferentes. A gente pode ver direita conservadora, a gente pode ver direita liberal, a gente pode ver a esquerda progressista, a gente tem o MBL, que é uma direita mais afastada do Bolsonaro e do PL, a gente pode ver uma esquerda mais centrada para o comunismo, como o PCdoB. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma grande briga de ideologias no Brasil, e isso é política. Infelizmente ou felizmente, vai da visão que você tem. É assim que funciona a política, né? E a esquerda, ela sempre foi um ponto fortíssimo depois da ditadura militar no Brasil. A ditadura militar, ela chegou no Brasil, né? Melhorou muitas coisas também, mas deu algumas opressões, como liberdade de expressão, que, né, na época quem era contra o regime acabava sofrendo algumas intervenções da ditadura, se é que você me entende. Mas assim, trouxe algumas coisas boas, como uma boa infraestrutura, como uma boa segurança. Tanto é que os mais velhos vivem falando que a ditadura militar podia sair na rua e não me roubavam, justamente porque eles pegavam pesado com coisas com criminosos, enfim. Tá, depois da ditadura militar, a gente viu a esquerda crescer nas pesquisas, como? Se infiltrando nas faculdades, né? A esquerda se infiltrou nas faculdades, nas escolas, colocando suas ideologias comunistas e esquerdistas lá dentro. Esse é o motivo porque a gente vê alunos, mais professores, puxados para a esquerda. É justamente por esse motivo, porque na época eles eram alunos que foram totalmente perturbados pelo comunismo, perturbados pelo esquerdismo. E ponto final, certo? Por isso que hoje a gente lida com professor esquerdista, por isso que hoje a gente lida com professores que são contra o Olavo de Carvalho sem nunca ter estudado Olavo de Carvalho na vida, porque a esquerda acabou se infiltrando depois da ditadura militar. E não foi muito, a esquerda se infiltrou demais, tipo, muito, é uma palavra até fraca para você falar o quanto que aconteceu, né? Antes a direita era predominante, lá perto da ditadura militar. Depois do processo da ditadura militar, a gente viu o crescimento da esquerda e que pendura até hoje. Tá, mas o que isso tem a ver com o Bolsonaro? Calma que eu vou chegar lá. O Bolsonaro, a gente viu vários governos de esquerda, da Dilma, o Temer, a gente viu o Lula também, acho que é a terceira vez do Lula de mandato dessa vez, né? A gente viu vários governos da esquerda, de formas diferentes. E todos eles tiveram seus fracassos. O povo brasileiro simplesmente não enxerga. Todos eles tiveram seus fracassos. Mas uma coisa a gente tem que falar da esquerda. A esquerda, ela sabe infiltrar na cabeça das pessoas. Como ninguém. Como? Retórica, informações falsas, ou então simplesmente apelando pro emocional das pessoas. É assim que eles infiltram dentro da cabeça das pessoas, tá? Principalmente das pessoas mais vulneráveis. Como assim mais vulneráveis? Os mais velhos que vivem em situações de rua, dando a esperança que eles vão ter alguma coisa. E a gente vai ter também a infiltração nas escolas que pendura até hoje. Se você estuda alguma coisa contra o que eles pregam, você vai ser caçado intelectualmente dentro da escola, né? Arrisca falar que você não gosta de Karl Marx para você ver uma coisinha. Enfim, voltando. E a esquerda sempre foi forte em fazer esse quesito. A esquerda hoje está dentro do Congresso.
A esquerda hoje tem juízes. A esquerda hoje tem juízes comunistas. Então, assim, quando o Bolsonaro ganha, o Bolsonaro não ganha o poder total quando ele é presidente, certo? O Bolsonaro ganha a visibilidade de uma direita, mas ele não ganha o poder total. Por quê? Porque tudo que o Bolsonaro falava era acatado muito pelo Congresso, era acatado também pelos juízes, pelo Alexandre de Moraes. Então era acatado várias vezes por pessoas da esquerda. Por quê? Porque a esquerda está no poder. Porque estar no poder, estar na presidência são coisas diferentes. Quando você está na presidência, você é o visual cara do país, certo? Mas quem realmente controla são os juízes, porque eles que aprovam as coisas, o Congresso que passa as leis e faz as mudanças. A esquerda conseguiu infiltrar esquerdistas lá dentro. Então o que adianta ter um presidente de extrema direita, como a Globo e as mídias vivem dizendo, sendo que tem juízes e pessoas lá dentro, tá, que não vão aprovar o que o cara da direita quer. Então, o Bolsonaro vacilou muito em não ter o quê? Intervido na hora, tá? A gente vê o quê? A gente vê quando o Bolsonaro assume a presidência, o Bolsonaro, ele não faz nenhuma mudança drástica, ele não tira as pessoas que eram do governo passado. Como disse o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, muito sábio, muito inteligente, ele disse o seguinte: o Bolsonaro, ele vacilou no quesito técnica e estratégia. A gente viu o Bolsonaro entrando na presidência, depois de ganhar do Haddad, e não fazendo reformulações. Quando você pega um time de futebol para você treinar, fazendo uma comparação para você conseguir me compreender melhor, espectador, né? Quando você vira técnico de um time de futebol, seja num joguinho ou em qualquer coisa assim, você faz mudanças táticas, você muda jogadores, você muda posições, você testa as coisas diferentes. É exatamente o que o Bolsonaro tinha que ter feito, tá? Mudado algumas pessoas do Congresso, citado pessoas da mesma direita que ele porque hoje teria juízes e pessoas do Congresso de direita lá dentro, tá? E a gente veria tudo isso. Então, assim, o Bolsonaro ter sido acabado pela mídia no geral é só fruto do que a esquerda construiu. Porque hoje a esquerda, ela construiu uma base tão grande, mas tão grande, que um sujeito não é capaz de acabar com a esquerda, como o Bolsonaro tentou fazer. Eu diria que o Bolsonaro foi até muito legal. Porque assim, você não pode ser muito legal com seus inimigos. Nunca. De forma alguma. Tá? Independente do que ele tá fazendo pra você. Se for algo físico, você não pode deixar que ele te bata. Não pode. Certo? Se você tá praticando alguma luta, ou você tá numa briga de rua, você não vai deixar seu inimigo te bater. Você quer bater primeiro, você quer se defender melhor. Então, assim, sempre buscando a defesa. Se você tá falando de inimigo intelectual, você não pode deixar que ele se sobressaia mais que você intelectualmente falando. Tá? Você vai interver o que ele tá falando, o que ele tá fazendo. Tá? Você não precisa ser intelectual para isso. Pessoas comuns já fazem isso com intelectuais, dando a entender que eles estão errados ou forçando que eles estão numa narrativa totalmente bizonha, tá? Então, assim, você não pode deixar que o seu inimigo fique aberto. E foi o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro só cutucava a mídia, como chamando a Globo de lixo, ou não apoiando as grandes mídias aqui e ali, só isso. O Bolsonaro não fez nenhuma mudança, ou algo tão grandioso. Claro, o governo do Bolsonaro foi um ótimo governo, tá? A gente foi o governo que mais vacinou na época da pandemia, porque vale lembrar que o Bolsonaro pegou um país numa pandemia, algo totalmente inédito, e a gente foi o que mais vacinou. O Bolsonaro foi literalmente cancelado pela mídia por ter a opinião de não ser obrigatório tomar a vacina. E eu acho que assim, você tem o direito de escolher e não escolher tomar a vacina, e o Bolsonaro ainda comprou a vacina, totalmente válido. Você toma se você quiser. Então, assim, o Bolsonaro foi cancelado muito por muitas coisas, sem sentido e sem cabimento. Você olha hoje que o Bolsonaro era cancelado, ou pelo menos acabado com sua imagem, por falar coisas da sua personalidade. Ele falava que ele era imbrochável. Meu irmão, isso não apresenta rancor e mágoa nenhum de um presidente. Tá? Hoje a gente vê vários candidatos com um arquétipo de rebelde. O Renan Santos é um exemplo de rebelde, de que fala palavrão e tá tudo bem. O Milei também faz isso da Argentina. O Trump faz isso. Então, assim, vários presidentes fazem isso. E não tem problema nenhum de fazer isso. Só que a mídia esquerdista, desde sempre, desde essa escadinha que a esquerda construiu para se defender, para espalhar a esquerda no Brasil,
a base fundamental para acabar com a reputação de qualquer um que seja da direita. Isso vai continuar acontecendo, tá? A menos que daqui a um tempo a direita comece a voltar a dominar em poder, não em presidência. O que adianta ter vários presidentes de direita, sendo que o Congresso inteiro é de esquerda, tá? Infelizmente nada vai ser aprovado, nenhuma mudança vai ser feita, tá? E é só isso que eu tenho para falar para vocês. É isso, espero que tenham gostado da minha análise. Cara, para ficar de aprendizado para todos vocês, não deixem o inimigo solto. Se o inimigo é numa porcadaria, numa porradaria, não deixe ele te bater. Se o inimigo é intelectual, não deixe ele ser mais inteligente que você. Se teu inimigo é no trabalho, e for um trabalho que vai te recompensar você trabalhando mais, trabalhe mais. Se teu inimigo é em alguma competição, ganhe dele na competição. Não deixe seu inimigo respirar, porque quando ele respira e tem uma faísca, ele volta. Foi exatamente o que a esquerda fez, foi exatamente o que o Lula fez e o que ele vai tentar fazer de novo para se manter na presidência em 26. É isso, valeu e fui.